Evangelho segundo Lucas, páginas 16 a 20. O servo do centurião. Quando terminou de falar estas palavras ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia um centurião que tinha um servo a quem estimava muito. Estava doente, à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião mandou alguns anciãos dos judeus pedir-lhe que viesse curar o seu servo. Quando eles chegaram a Jesus, recomendaram com insistência: ele merece este favor, porque ama o nosso povo. Ele até construiu uma sinagoga para nós. Jesus foi com eles. Quando já estava perto da casa, o centurião mandou alguns amigos dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem fui pessoalmente ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e meu servo ficará curado. Pois eu, mesmo na posição de subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens, e se ordeno a um: vai, ele vai, e a outro: vem, ele vem, e se digo a meu escravo: faz isto, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé tão grande. Aqueles que tinham sido enviados voltaram para a casa do centurião e encontraram o servo em perfeita saúde. O filho da viúva de Naim. Em seguida, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão iam com ele. Quando chegou à porta da cidade, coincidiu que levavam um morto para enterrar, um filho único, cuja mãe era viúva. Uma grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse: não chores. Aproximando-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Ela ordenou: jovem, eu te digo, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. Esta notícia se espalhou por toda a Judéia e pela redondeza inteira. A pergunta de João Batista. Os discípulos informaram a João sobre todos estes fatos. João, então, chamou 2 deles e os enviou ao Senhor, para perguntar: este aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar se tu és aquele que há de vir ou se devemos esperar outro. Naquela ocasião, Jesus havia curado a muitos de suas doenças, moléstias e espíritos malignos, e proporcionado a vista a muitos cegos. Respondeu: pois, ide contar a João o que vistes e ouvistes: cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados e surdos o ouvem, mortos ressuscitam e a pobres se anuncia a boa nova. E feliz de quem não se escandaliza a meu respeito. João, Jesus e a presente geração. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar às multidões sobre João: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas. Os que vestem roupas finas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Que fostes ver então? Um profeta? Sim, eu vos digo, e mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eu envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre todos os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o escutava e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus e deixaram-se batizar com o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei recusaram ser batizados por João e desprezaram os planos de Deus a respeito deles. Com quem, então, vou comparar as pessoas desta geração? Com quem são parecidas? São parecidas com crianças sentadas nas praças, que gritam umas para as outras: tocamos flauta para vós e não dançastes. Entoamos cantos de luto e não chorastes. Veio João Batista, que não come, nem bebe vinho, e dizeis: tem um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: é um comilão e beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. Ora, a sabedoria é reconhecida por todos os seus filhos. A pecadora. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Ela entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro, cheio de perfume, postou-se atrás, aos pés de Jesus e,
chorando, lavou-os com suas lágrimas. Em seguida, enxugou-os com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o tinha convidado comentou: se este homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele, é uma pecadora. Então Jesus falou: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: fala, mestre. Certo credor, retomou Jesus, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: julgaste corretamente. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei na tua casa, não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, lavou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me beijaste. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar meus pés. Não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem menos se perdoa, ama menos. Em seguida, disse a mulher: teus pecados estão perdoados. Os convidados começaram a comentar entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, por sua vez, disse à mulher: tua fé te salvou. Vá em paz. Mulheres entre os seguidores de Jesus. Depois disso, Jesus percorria cidades e povoados proclamando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças: Maria, chamada Madalena, de quem saíram 7 demônios; Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes; Susana, e muitas outras mulheres, que os ajudavam com seus bens. Parábolas. O semeador. Ajuntou-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam até Jesus. Ele, então, contou uma parábola: o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou, mas secou, por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos e, crescendo ao mesmo tempo, os espinhos a sufocaram. Ainda outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos, até 100 por 1. Depois de dizer isso, ele exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Explicação da parábola do semeador. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus, então, lhes disse: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, só por meio de parábolas, de modo que, olhando, não enxergam e, ouvindo, não entendem. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que caem à beira do caminho são os que escutam, mas logo vem o diabo e arranca a palavra do seu coração, para que não acreditem e não se salvem. Os que ficam sobre as pedras são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes. Por um momento, acreditam, mas quando chega a tentação, desistem. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio às preocupações, as riquezas e os prazeres da vida, são sufocados e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservem a palavra e dão fruto pela perseverança. A lâmpada. Ninguém acende uma lâmpada para escondê-la debaixo de uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ela é posta no candelabro, a fim de que os que entram vejam a claridade. Ora, nada de escondido que não venha a ser descoberto. Nada de secreto que não venha a ser conhecido e se tornar público. Olhai, portanto, a maneira como ouvis. Pois a quem tem será dado, e a quem não tem, até aquilo que julga ter lhe será tirado. A verdadeira família de Jesus. Sua mãe e seus irmãos vieram ter com ele, mas não podiam se aproximar, por causa da multidão. Alguém lhe comunicou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são estes, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A tempestade acalmada num daqueles dias, Jesus entrou no barco com seus discípulos e lhes disse: vamos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele dormiu. Abateu-se, então, uma ventania tão forte sobre o lago, que o barco ia se enchendo de água e eles corriam perigo. Então dirigiram-se a Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Ele acordou e deu ordens ao vento e à fúria das águas. E a tempestade parou e veio a calmaria. Então disse aos discípulos: onde está a vossa fé?
Cheios de temor e admirados, eles diziam uns aos outros: Quem é este que dá ordens aos ventos e água, e lhe obedecem?